Mesmo para a mente mais lógica, um pressentimento sombrio e insistente se recusava a ser ignorado. Olá, que bom contar com sua presença. Desfrute da narrativa. Inscreva-se no canal e ative as notificações já. Logan nunca confiou em meros palpites ou crenças sem prova. Sua existência sempre se baseou em fundações de raciocínio claro, dados exatos e padrões que mostravam qualquer desvio, mas agora, algo diferente. Não era um erro técnico, nem falha de sistema. Era um vazio, mais que um simples silêncio, uma ausência de conexão, impossível de definir. Ele não conseguia identificar a raiz do problema. As conversas com Brooke seguiam sem alteração. Compromissos sociais eram cumpridos. A rotina, em grande parte, mantinha seu curso normal. Mas havia uma estranha desarmonia. Parecia uma vibração sentida na pele antes de ser ouvida, uma frequência imperceptível. Esse mal-estar cresceu, afetando momentos antes considerados banais. Em jantares, Brooke parecia distante, com a mente em outro lugar. Se Logan fazia uma piada, ela reagia. Mas o sorriso surgia lento e jamais atingia os olhos. Não é falta de amor. Ele tentava se persuadir. Deve ser só cansaço. O peso da rotina. Contudo, as explicações que criava para acalmar a si mesmo perderam o efeito. O que o fez reconsiderar tudo foi algo bem simples. Brooke saiu do banho, enrolada na toalha. Foi ao quarto e pegou o celular. Um gesto normal. Mas ela o segurava com uma tensão quase mecânica. Não o ligou. Nem mandou nada. Ficou parada, olhando a tela apagada, como se esperasse um aviso. Ou talvez, temesse que ele viesse. Logan ficou parado na entrada, observando em silêncio, tomado pela estranha impressão de que aquela mulher não era mais sua esposa. Naquele momento, ele percebeu o problema não estava no que ela dizia ou fazia, mas no que escondia. Não havia um ato claro, nem um erro visível, mas a ausência de um elo verdadeiro. Ele começou a se perguntar há quanto tempo ela não o olhava nos olhos. Há quanto tempo o beijo noturno era só um hábito. Há quanto tempo o eu te amo da manhã valia menos que um bom dia, sem pistas, sem sinais concretos. A única certeza dele era a dor no peito, como um vírus silencioso. Um defeito que, por não ser notado, podia destruir tudo. Ele sabia que muitos preferem ignorar, evitar o confronto e fingir que está tudo bem. Mas Logan não era assim. Em sua carreira, ele aprendeu que as falhas mais perigosas são as que parecem pequenas demais, e decidiu que não deixaria essa incerteza se tornar um remorso. Ele se negava a ser enganado, pego de surpresa ou descobrir tarde demais que ignorou avisos importantes. Respirou fundo e, então, olhou para Brooke com a mesma análise fria que aplicava a sistemas com calma, estratégia e a clareza de quem sabe que o inimigo mais difícil nem sempre se esconde, mas é aquele que amamos tanto que nos impede de ver a verdade. Sem pressa, sem julgamentos, mas com a firme intenção de descobrir a verdade, e mesmo que ela fosse dolorosa, Logan agiria com precisão cirúrgica. Instalou um rastreador no carro de Brooke, não por impulso, mas para entender suas saídas frequentes. No dia seguinte, ao checar o mapa, chocou-se: ela estava no estacionamento de uma rival de sua empresa, uma companhia de segurança digital que ele conhecia bem. Isso ia além do estranho. Ela nunca mencionou conexão alguma com aquela empresa. Logan decidiu não confrontá-la. Preferiu observar e entender o motivo de sua presença. Dormir. Naquela noite, foi uma tortura. Por volta das 2, ainda acordado, viu Brooke sair da cama, com extremo cuidado para não fazer barulho. Ele ficou imóvel, fingindo dormir. Enquanto ela saía do quarto e ia para o escritório,
Segundos depois, Logan se levantou em silêncio e ficou atrás da porta um pouco aberta. Ele a viu sentada no computador, digitando rápido e com total foco. Ela tinha a senha. Ele nunca a escondeu. Mas o impacto foi ver, lá ali, sozinha. Aquela hora, acessando seus documentos, ela ficou por uns 20 minutos. Fechou tudo e voltou para o quarto, agindo como se nada tivesse acontecido. Ao amanhecer, Logan foi ao escritório e checou os registros de acesso rapidamente. Descobriu o que ela fizera. Brooke tinha enviado arquivos confidenciais, dados importantes de clientes, para a empresa rival. Aquilo não era só traição no relacionamento, era crime. Logan parou, olhando o monitor, tentando entender. Ela queria incriminá-lo ou estava trabalhando para o lado oposto, ganhando dinheiro. Ele conhecia o dono daquela companhia. Um homem sem escrúpulos, capaz de tudo para eliminar a concorrência. Ele não podia deixar isso prosseguir. Imediatamente, Logan mudou todas as senhas e códigos de segurança. Isolando os documentos que Brooke havia copiado, aqueles arquivos ficaram inúteis. Depois, respirou fundo e começou a planejar. Não bastava acusar, ele precisava de provas irrefutáveis. Decidiu armar uma cilada para pegar, lá em flagrante, com provas completas, sem chance de negação. Logan sabia que era preciso ir além de apenas observar para que Brooke caísse na armadilha. Ela tinha que acreditar que ainda havia algo valioso para roubar. Jantar. Ele olhou nos olhos dela e, com a expressão mais calma possível, deu uma notícia que era mentira. Disse que tinha fechado um acordo com uma das maiores empresas de investimento do país, um grupo bilionário que escolheu a Logan Security para cuidar de sua rede. Reforçou que as negociações foram difíceis, mas que o negócio estava selado. Mencionou que o contrato tinha cláusulas de sigilo e que todos os dados estariam em seu computador, acessível só a ele. Brooke pareceu surpresa e feliz. Mas Logan percebeu algo diferente em seu olhar. Um brilho rápido, quase imperceptível, que ele sabia reconhecer a satisfação de quem acabara de conseguir uma informação crucial. Ele reforçou a mentira, dizendo que os valores eram imensos, que isso mudaria a empresa para sempre e garantiria o futuro de ambos. Ele repetiu que o material era ultra-secreto, por isso, ficaria apenas em seu computador pessoal para reduzir perigos. Também disse que nos próximos dias passaria muito tempo revisando os documentos e ajustando os sistemas para as necessidades do novo cliente. Brooke ouviu atenta. Perguntou detalhes e mostrou aquele interesse típico de quem simula preocupação com o trabalho do companheiro. Logan respondeu com calma, como sempre fazia. Mas por dentro sabia que ela não resistiria. Naquela noite, exatamente como ele previu, Brooke se levantou em meio ao silêncio. Com a mesma discrição de quem não quer ser vista, Logan, seguindo o plano, simulou sono, controlando a respiração. Ela saiu do quarto e, instantes depois, ele ouviu a porta do escritório se abrir, mas desta vez, ele tinha deixado o computador sem conexão. De propósito, queria ver até onde ela iria. Brooke, sem perceber a cilada, tentou acessar alguns arquivos, mas logo viu que não havia internet. Então, com a familiaridade de quem já fazia aquilo, abriu a gaveta e tirou um pendrive. Conectou-o ao computador. Copiou rapidamente os arquivos que achava serem do contrato valioso, com a mesma calma. Removeu o pendrive, guardando-o na bolsa. Logan, olhando pela fresta da porta, assistiu a tudo com uma mistura de tristeza e alívio. Era a prova final de que Brooke não hesitaria em prejudicar-lo. Mesmo depois de tantos anos juntos, ela terminou. Desligou tudo e voltou para a cama, deitando-se ao lado dele como se nada tivesse ocorrido. No outro dia,
Logan ativou uma nova ferramenta que tinha instalado, um programa que copiava e mostrava as mensagens do celular dela. Ele sabia que era uma invasão. E em circunstâncias normais, nunca faria isso. Contudo, a situação ultrapassava limites éticos e ele precisava de certeza absoluta antes de agir. Lendo as mensagens, viu que Brooke tinha marcado um encontro com o chefe da rival para o dia seguinte. Em um restaurante exclusivo, a conversa entre eles não deixava dúvidas sobre o que aconteceria, além de combinar a hora exata da entrega do pendrive. Havia também trocas de mensagens claramente românticas, com os olhos fixos. Logan leu as mensagens onde ela dizia sentir falta dele e que esperava ansiosamente. Ele respondia com a mesma intimidade, e Logan percebeu, com clareza dolorosa, que sua esposa o traía não só no trabalho, mas na vida pessoal. Não era apenas espionagem, mas uma traição completa. Uma mentira construída em sua própria casa, com um homem que, além de rival profissional, era agora seu concorrente na vida amorosa. Ainda assim, ele manteve a calma. Ele sabia que agir por impulso não resolveria, precisava garantir que, ao agir, teria apoio legal e força suficiente para dar um fim a tudo. Procurou um policial especialista em crimes corporativos e cibernéticos, contou toda a história. Entregou o arquivo completo, que montava há semanas registros online. Conversas, gravações, documentos. Provas fortes de que Brooke e o empresário concorrente estavam envolvidos em um plano de roubo industrial. O policial confirmou que a situação se enquadrava em vários crimes: quebra de sigilo comercial, delito contra a propriedade intelectual, furto qualificado por fraude e associação criminosa. A orientação foi clara: manter a calma e deixar a polícia fazer a prisão. Para que tudo acontecesse dentro da lei e com todas as seguranças legais, na noite combinada, Logan seguiu Brooke, sem ser notado, até o restaurante. De longe, ele a viu entrar. Sentar à mesa com o rival. Logo depois, cumprimentá-lo com um beijo. A cena durou pouco, mas foi o bastante para confirmar tudo o que Logan já sabia. Eles agiam como um casal, sorriam, trocavam olhares cúmplices. Em dado momento, Brooke tirou o pendrive da bolsa e o colocou sobre a mesa. Nesse instante, Logan avançou, acompanhado pelo policial e 2 agentes disfarçados. Assim que Brooke os viu, tentou esconder o dispositivo. Mas era tarde. O policial mostrou o mandado, explicando que estavam presos por espionagem, quebra de direitos autorais e associação para o crime. Brooke e o comparsa ficaram paralisados, chocados ao serem flagrados. O homem ainda tentou discutir, mas as provas eram irrefutáveis. Em poucos momentos, ambos foram algemados e levados para a viatura. Logan ficou parado, observando tudo com um vazio difícil de descrever. Não sentiu alívio, nem alegria. Apenas a certeza de que tudo havia terminado da forma mais dura e definitiva. Ele permaneceu ali. Por um tempo, vendo-os serem levados. O restaurante, que há pouco era palco de uma traição secreta, agora era o cenário de um fim público e inquestionável. Ele respirou fundo. Nada mais podia ser dito ou feito naquele instante. Pegou o pendrive apreendido pelos agentes e o entregou como evidência final. Voltou para casa sem olhar para trás, com a mente cheia, mas certo de ter protegido a si, sua empresa e seus clientes. Nos dias seguintes, a notícia do escândalo se espalhou no setor de segurança digital como um incêndio. A prisão de Brooke e do concorrente virou manchete em sites especializados e fóruns. Muitos se perguntavam como Logan conseguiu a frieza para desvendar a armação sem avisar ninguém antes da hora. Mas quem conhecia sua trajetória sabia que era seu jeito: plano minucioso, execução impecável. Ainda assim,
Por trás daquele homem aparentemente inabalável, havia alguém que acabara de ver seu casamento e uma parte de sua vida íntima desmoronarem. Nesse cenário de crise e publicidade, Logan tomou uma escolha crucial. Ligou para Cole Turner, um velho amigo e colega da época de agência, alguém em quem confiava plenamente, e propôs abrir uma nova empresa. Ele disse que não queria mais trabalhar sob a influência do que aconteceu, que precisava de um recomeço. Um empreendimento com valores claros, distante das vulnerabilidades expostas em sua vida pessoal. Cole aceitou imediatamente. E juntos fundaram a Brand Turner. Especializada em cibersegurança e projetos especiais, a nova empresa começou discretamente, com poucos trabalhos. Mas a reputação de Logan e a integridade de Cole rapidamente atraíram grandes clientes. Em poucos meses, eles já ofereciam consultoria a gigantes do setor, protegendo redes essenciais, evitando que outras empresas sofressem golpes ou espionagem. Exatamente como Logan havia experimentado, cada novo contrato era a evidência de que ele converteu sua maior frustração em oportunidade de crescimento e sucesso. Logan se dedicou ao trabalho, redefiniu sua rotina, criou novos procedimentos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um pouco de paz. Contudo, uma parte dele pensava que, depois de tudo, seria difícil confiar em alguém novamente. Seja na vida pessoal ou profissional, essa visão começou a mudar em uma noite, quando Harper, uma colega de equipe, o convidou para jantar. Ele quase recusou, mas acabou aceitando sem grandes expectativas. Sentaram-se em um lugar tranquilo. Conversaram sobre trabalho. Discutiram melhorias para a empresa e, aos poucos, o papo se afastou do escritório. Harper não o questionou sobre seu passado. Apenas escutou com respeito e genuína atenção. Logan percebeu que não precisava se justificar ou se defender. E isso o surpreendeu. Pela primeira vez, sentiu-se confortável para falar da traição sem rancor ou constrangimento. Como alguém que superou uma fase difícil, o jantar foi leve, sem pressões. E ele voltou para casa sem o vazio que o acompanhava. Entendeu que estava recomeçando, mesmo sem ter planejado. Não era preciso ocupar o espaço que Brooke deixou, ele só precisava permitir, devagar, que outras pessoas se aproximassem, sem medo ou desconfiança. Nos meses seguintes, Harper se tornou não só uma colega de confiança na empresa, mas também alguém que, suavemente, ocupava um espaço cada vez maior na vida pessoal de Logan. Eles construíram a relação naturalmente, sem pressa, sem ter que provar nada. Somente bem depois daquele jantar, Logan entendeu a verdadeira vitória de sua jornada. Não foi a captura em flagrante, nem o sucesso da nova empresa, nem a punição dos culpados. A verdadeira vitória foi a capacidade de seguir adiante, de se reerguer com dignidade, de permitir que o carinho e a confiança no próximo pudessem surgir de novo. Mesmo após serem tão cruelmente desfeitos, ao lado de Harper, em uma vida reconstruída com esforço e sinceridade, Logan compreendeu que algumas traições não nos destroem. Elas apenas mostram que era preciso preparar o caminho para algo muito melhor. Semanas depois, Logan recebeu um telefonema inesperado. Era o advogado de Brooke, com tom formal. Ele informou que ela pedia uma visita. Queria uma última conversa antes do veredito. Logan ficou em silêncio por um momento, pensando se deveria ir. Não era algo que ele desejava, não buscava perdão. Mas no fundo sabia que aquele encontro seria o encerramento definitivo para virar a página. Na manhã seguinte, ele foi até a penitenciária onde Brooke estava. O ambiente era frio e desolador. Como qualquer lugar onde decisões erradas aprisionam as pessoas, um guarda o conduziu até a sala de visitas. Ao entrar, ele viu Brooke sentada, com o uniforme,
o olhar baixo, o rosto abatido, muito diferente da mulher que ele conheceu e com quem dividiu tantos anos. Ela o olhou. Antes que ele dissesse algo, começou a falar com a voz embargada. Que há de remorso? Ela disse que não sabia o que estava fazendo, que foi enganada, que acreditou nas promessas de Carter, que ele garantiu um futuro brilhante, sucesso, independência, e que no fim ela era só uma peça em seu jogo. Afirmou sentir vergonha, que nunca quis machucar Logan daquele modo e que, olhando para trás, não entendia como teve coragem de quebrar tantos valores. Pediu perdão, sinceramente, chorando, e disse que sabia que ele provavelmente nunca a perdoaria, mas precisava falar. Logan ouviu em silêncio. Com sua expressão calma e firme de sempre, quando ela parou, ele respirou fundo e, sem alterar a voz, disse que nunca quis ver, lá detida, que jamais desejou aquele desfecho, mas que foram as escolhas dela, cada falsidade, cada erro, que a trouxeram para ali. Afirmou que, apesar de tudo, esperava que ela encontrasse um jeito de se reerguer, de entender suas ações e, quem sabe um dia, encontrar paz interior. Ela tentou segurar a mão dele, mas ele se afastou suavemente. Olhou nos olhos dela uma última vez e desejou boa sorte. Levantou-se, virou as costas e caminhou para a saída, sem olhar para trás, certo de que aquela conversa era o ponto final. Ao cruzar a porta, sentiu que, pela primeira vez, desde o começo do tormento, estava realmente livre. Muito obrigado por ter chegado até o final desta narrativa. Se gostou do que ouviu, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até logo!